Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar um novo conteúdo a vocês. Dessa vez a gente vai dar uma pequena introdução ao conteúdo sobre vírus. A gente fez uma pequena inversão porque, na realidade, eram para vocês terem começado com vírus para depois ver Reino Monera. Como vocês já viram Reino Monera, então a gente vai estar agora adentrando no conteúdo sobre vírus, certo? E aí a gente traz aqui para vocês hoje uma pequena introdução sobre a questão da estrutura, sobre a questão da especificidade, sobre a questão de o que é que seria um vírus, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente traz sempre para a questão do aluno ter uma ideia, já que a gente não consegue visualizar essas estruturas, é a questão das formas virais como elas se apresentam. Muitas já são conhecidas hoje, né, devido às pesquisas estarem bem avançadas, certo? E novas formas estão aí surgindo, como é o caso aí desse novo vírus da família do coronavírus que está aí atuando atualmente no mundo, né? Certo? Quais estruturas a gente pode, digamos assim, citar? O que é que compõe, no caso, a estrutura, Marisa, do vírus, do modo geral, certo? A primeira coisa que a gente sempre traz para o aluno é o seguinte: o que é que seria o vírus? São as menores entidades biológicas conhecidas. Então, na realidade, para muitos pesquisadores, né, nem seres vivos são considerados, certo? Mas há um consenso que são, sim, entre os pesquisadores, que são entidades biológicas e que têm estruturas próprias que hoje, na sua grande maioria, né, a gente já detém algum conhecimento sobre elas, certo? A maioria não pode ser visualizada ao microscópio óptico, é mais a questão aí da gente estar utilizando microscopia eletrônica, certo? E a maioria mede entre 15 e 300 nanômetros, são muito pequenos, né? No caso, são estruturas acelulares, não são compostas por células, tá bom? Basicamente, nós vamos ter ácidos nucleicos combinados com proteínas, certo? São parasitas intracelulares obrigatórios. Toda vez que você ouvir falar sobre vírus, certo? Você vai trazer à mente essa questão de que são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles necessitam parasitar outras células de outros organismos, certo? Para fazer a questão da multiplicação, utilizando o mecanismo da célula do hospedeiro que ele invadiu, certo? O que é que a gente pode encontrar em termos de estrutura? Os ácidos nucleicos, seja o DNA ou o RNA, semelhantes aos demais seres vivos, certo? No caso, e eles vão utilizar o mesmo sistema de codificação genética que todas as formas de vida, ok? Com relação ao que não seriam, vírus não são plantas, vírus não são animais, vírus não são protozoários. Então, eles são classificados num reino à parte. É um reino que trata apenas de vírus, certo? E, para alguns pesquisadores, sequer eles são considerados vivos, mas, no caso, a gente sempre classifica isso como o conceito de vida à parte, porque eles não são capazes de se reproduzir ou de conduzir processos metabólicos sem estar, no caso, parasitando uma célula hospedeira, certo? Em comum, todos os vírus contêm ácidos nucleicos, seja o RNA ou o DNA, e proteínas. Os ácidos nucleicos, eles trazem a informação genética dos vírus já codificada, certo? Como seria realmente a composição desses ácidos, dessas proteínas? Nós vamos ter aí uma camada proteica, protetora, em torno do material genético, e essa camada é chamada de capsídeo. Quando você junta um capsídeo com o ácido nucleico, você forma o núcleo capsídeo, certo? Em alguns vírus, por fora desse núcleo capsídeo, nós vamos ter aí uma membrana lipoproteica.
e a gente chama essa membrana de envelope viral. Então, baseado na presença ou não desse envelope, a gente pode classificar os vírus como sendo envelopados ou vírus não envelopados, ok? Tem também que alguns vírus possuem outras proteínas, certo? Que agem como enzimas e elas fazem, aumentam, aceleram, no caso, catalisam reações e processos necessários para que o ataque do vírus às células hospedeiras seja efetivado, certo? Então, são proteínas que se combinam com as proteínas presentes nas membranas das células que eles estão atacando, e no caso, essas enzimas, elas aceleram, né, a entrada dessa partícula viral nas células propriamente ditas, certo? Alguns exemplos aí de vírus ditos envelopados. Nós temos o vírus do herpes, da varíola, da rubéola e o vírus também da gripe. São ditos vírus que possuem, no caso, essa camada protetora aí, extra, né, ao redor do núcleo capsídeo. E os vírus ditos não envelopados, nós podemos citar os adenovírus, que causam as infecções respiratórias e as conjuntivites, e também o vírus da poliomielite, que causa a paralisia infantil, certo? Com relação à especificidade do vírus, como assim? Por que é que tem vírus que tem uma maior, digamos, afinidade para com determinados órgãos específicos, como o nariz, o pulmão, né, no caso de algumas pessoas, ou então o tecido nervoso, o cérebro, né, eles têm maior afinidade por determinados tecidos. É porque quando a gente trata de partícula viral, nós vamos estar aí trabalhando com um sistema que a gente chama chave fechadura. E é muito interessante a gente ver essa questão, que para que ocorra a combinação correta das proteínas virais, que são chamadas de ligantes, com as proteínas presentes na membrana da célula hospedeira, denominadas receptores virais, eles precisam combinar determinadas substâncias. Quando essas substâncias estão presentes, esse sistema chave e fechadura, ele se combina perfeitamente. Então, faz com que haja uma especificidade de vírus, né, por determinados tecidos. Por isso que tem alguns tecidos, né, no caso, a gente sempre cita a questão dos vírus da gripe, né, do modo geral, eles têm uma afinidade maior com a hemoglobina. E aí o que é que acontece? Devido a nós termos aí essa afinidade maior por essa substância, nós vamos ter aí uma afinidade desses vírus com relação aos tecidos, né, dos pulmões, das pessoas, do modo geral, a gente sempre classifica assim. Outro exemplo, o vírus da raiva. Nós sempre vamos ter aí a combinação de receptores virais a nível de tecido nervoso. Daí eles terem uma afinidade sempre maior, né, por invasão desses tecidos, né, nos mamíferos, do modo geral, a gente vê, é uma das características, né, desses grupamentos virais, ok? Então, o que torna um vírus tão específico é o fato dele conseguir infectar células que possuem os receptores compatíveis, proteínas compatíveis, com as proteínas ligantes do seu envoltório. Então, eu preciso combinar perfeitamente esses grupamentos proteicos para que haja, digamos assim, uma facilidade maior dessas partículas virais estarem adentrando nos organismos e utilizando as células para, no caso, se multiplicar, ok? Então, gente, era isso que a gente tinha para fazer dessa pequena introdução, falar aí para vocês um pouquinho dessas partículas virais, e a gente espera dar continuidade a esse material nas próximas aulas. Muito obrigada, desde já nós agradecemos aí por mais este encontro, né, que a gente teve agora. Tchau.